do Senhor na glória, estaremos com esse corpo, essa matéria corruptível, transformado no corpo novo e glorioso, igual de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. É a nossa vitória, meus irmãos. É crermos nessa verdade, viu? Termos essa esperança. Por isso que eu gosto de repetir, meu Deus, até decorar um dia, se Deus quiser. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça que Deus já nos justificou em Cristo, viu? Já estamos, a justificação é a limpeza do corpo e do Espírito, vida espiritual. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós, se, eu tenho se, cada qual responda para si na hora que Deus está ouvindo. Você já crê que o Espírito Santo já habita no seu espírito? Se você crê que Jesus ressuscitou de entre os mortos e ressuscitou você para uma nova vida, você está pronto para subir, que você é o tempo do Espírito Santo de Deus aqui na terra? Então o diabo não lhe toca? Aí você diga para consigo mesma, graças a Deus. Assim como Jesus disse, está aqui que até do sábado é Senhor. Ele é acima de tudo. Nós podemos dizer, não para nos mostrar, mas entre nós e Deus, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus mora aqui. Essa matéria é abençoada, é justificada em Cristo. Né? Nossa mente. Vamos aprovar, minha gente. Nós temos tudo para dar força, a fé. Olha, a nossa arma é essa, viu? Se habita em vós, olha, se habita em vós o Espírito Santo do que ressuscitou a Jesus, o Espírito Santo de Deus, e dentre os mortos, esse mesmo Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito Santo que em vós habita. Quem é que pode duvidar? Não é quem for falho mesmo, não é? Porque quem tem o Espírito Santo tem força para se defender do mal, não é? Só querer o bem. Filhos e herdeiros, vamos ver como foi que nós herdamos o céu. Vamos prestar atenção. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Assim, irmãos, somos devedores. Não é a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não. Ninguém nos obriga mais a cairmos em pecado, não. O diabo não nos toca, não tem poder mais sobre nós, minha gente. Vamos crer de verdade. Não precisamos viver com os joelhos no chão, fazendo vigílias de noite, jejuando como os israelitas. Creio que ainda hoje eles jejuam, bate com a cabeça na parede, aquele modo deles pedir perdão a Deus. Não sabe que Jesus, eles ainda estão com a mente fechada, com os olhos vendados, mudos, porque eles não sabem falar a verdade. Porque Deus usou eles para nossa salvação, eles cooperaram para a nossa salvação. Não devemos a salvação a Ele, mas esse grande benefício que Deus usou, foi Deus quem usou. Os judeus que era povo, é um povo escolhido por Deus, eleito por eleição de Deus mesmo, né? Elegeu aquele povo para ser filhos dele. E nós hoje fazemos parte deles, porque nós cremos. Quando cada pessoa chegar a crer, faz parte do povo de Deus, o povo de Abraão, não é? E eles vão se espelhar em nós, sabe por quê? Porque se eles não forem igual a nós na fé, eles não vão ser salvos. Por meio da nossa fé, os judeus vão se chegar a Jesus. Eles vão dizer, mas realmente, Jesus é o Cristo que Deus prometeu, é o Messias prometido, é aquele mesmo que estava no mundo. Eles vão reconhecer. E a fé dele vai chegar, minha gente. A ponto de Deus dizer, pronto, agora eles estão limpos.
E nós pertencemos a essa família de Abraão, viu? Porque Abraão creu sem ver o sacrifício de Jesus, a morte, o sofrimento, a morte, ressurreição, subida ao céu, envio do Espírito Santo. Mas quando ele creu, foi porque o Espírito Santo já entrou nele. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se o Espírito Santo não estiver nele. Se habita em vós o Espírito Santo, não, agora eu já li tudo isso, não foi? Agora vamos ler a forma que nós passamos de desprezados a filhos e herdeiros do céu. Temos o mesmo direito ao céu que nosso Senhor Jesus Cristo tem. Vejam, assim pois, irmãos, olha a nossa esperança. Assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, nesse mundo fazendo os horrores, praticando os horrores da carne, que Deus abomina. Porque se viverdes segundo a carne, conforme a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, certamente morrereis. A gente diz, o pecado para mim é morte e eu estou viva em Cristo. Espiritualmente e fisicamente viva em Cristo. Essa carne é falha, somos falhos em pensamentos, palavras e obras, mas não são coisas para a morte. Nós não pecamos para a morte. Não vamos gritar no mundo, senão passamos por ridículas. Porque eles vão lembrar o que nós fizemos, mas ficou para trás. Né? Ninguém se lembra, nem Deus se lembra mais. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo, conforme a carne pede, né, os desejos satânicos, a carne caminhais para a morte, mas se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, os desejos do corpo, certamente vivereis. Vamos ter essa fé, meus irmãos. Nós já temos que nós estamos vivos para Cristo, mortos para as coisas do mundo, mas vivos para Cristo, nosso Senhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não brinquem, o Espírito Santo de Deus é quem está nos governando. Por isso nós não podemos nos calar diante do mal, principalmente dentro da nossa casa. Aqui o diabo não entra, pode dizer, meus amados irmãos, ele não entra porque Jesus Cristo é nosso Senhor, é o Deus da nossa casa, o nosso protetor. Nós temos garantia, o Espírito Santo nos garante. Aqui na nossa família, ele não manda, ele não tem força. Pois todos os que estão guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Hoje nós não somos mais escravos da lei, sabe por quê? Somos sob a lei, sobre a lei. Porque a lei dos pecados não nos domina. Porque ela nos mostrava o pecado, martirizava, mostrava direto. A pessoa errava num, pagava por todos que estavam mortos para Deus, não é? Por isso que não podia se dominar. E hoje nós somos sobre a lei, viu? Jesus nos fez assim. Nos justificou para nós nos vermos maiores que os pecados. Antes nós éramos submissos aos pecados, porque o diabo nos dominava. Nós éramos escravos do pecado. Hoje nós estamos sobre a lei, sobre o pecado. Olha, porque não recebeste o Espírito Santo da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Foi Jesus que nos fez filhos de Deus, que nós já éramos filhos do diabo, por causa do pecado, da maldição de Adão e Eva. Nós herdamos a maldade deles, porque por causa da desobediência, eles fizeram o gosto do diabo, que o diabo, e Deus permitiu, viu? Para testar, Deus permite, testou Jó, testou Adão e Eva, testou Abraão, testou Moisés,
E nós vamos, quando formos agredidos pelos irmãos que endiabrados, viu? Nós podemos orar por eles e dizer, sai dele, dessa pessoa, Satanás, em nome de Jesus, nosso Senhor. Nem que seja no pensamento, meus irmãos. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, amedrontados, mas recebeste o espírito de adoção. Jesus nos adotou para Deus, viu? Que nós não tínhamos Deus como Pai. Ele não tinha a nós como filhos. Nós vivíamos sem Deus no mundo. Pode ler em Gálatas, se não me engano, 4, 8, versículo 8, se não me engano é esse daí. Olhe, baseados no qual chamamos Abba, Pai, querido Pai. E nós podemos orar pelos irmãos, uns oram pelos outros. Não é para perdoar pecado, minha gente. É para... Às vezes a gente está preocupado. É bom ter um amigo, não é, a quem a gente confia, a gente conte alguma coisa para aliviar mais aquele pensamento, aquela lembrança ruim. Não é? A gente pode conversar com um amigo, irmão, pessoa de casa, não é? E uns oram pelos outros. Se aquela pessoa está perturbada com alguma coisa, peça ajuda aos irmãos. Paulo disse que podemos orar um pelos outros. Até ele pediu oração também. Eu digo até ele porque ele, minha gente, foi um exemplo para nós, o apóstolo Paulo, viu? Ele era ruim. Ele era um atentado do diabo. Ele só não queria ver um cristão vivo. Queria acabar com todos. Mas Deus deu castigo a ele. Ele passou provações de todos os tamanhos. Mas ele foi salvo por Deus, viu? E foi apóstolo para os gentios. E nós gentios vamos ser apóstolos para os israelitas. Está vendo? Onde chegar essa palavra é tocado, viu? Vai servir. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez amedrontados, recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai, que significa querido Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é por isso que nós afirmamos, mas não é por essa carne fraca, não. É pelo Espírito Santo de Deus, nosso espírito. Não vamos nos envergonhar de dizer, se alguém perguntar, e você, por que está tão diferente? Porque Jesus me santificou. Espiritualmente, eu sou justificada em Cristo. Espiritualmente. Estou fraca na carne, posso cair. Mas Deus me sustenta e eu não caio. Isso daí, meus irmãos. Viu? Vamos puxar para eles terem também a força de dizer isso. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso não é pouca coisa. Isso é o máximo, viu? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, meu Jesus Cristo, amém. Que Deus seja louvado agora e sempre, né? O nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Todo nome que for usado para tirar a honra do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja caído em terra, que é o diabo que está por detrás da idolatria, meus irmãos. Não caiamos na história da idolatria, que é a raiz de todos os males. Vamos cantar agora, né? Eu trago assim porque segurança. De todas as provas que eu já provei, já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, nem mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente ler a palavra.
e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus, meu Senhor. Meus amados irmãos, tem a repetição. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, nem mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar